E hoje eu vou falar para vocês que deve aparecer só no Rio Grande do Sul uns 10 novos humoristas por dia. Eu nunca vi isso como profissão, assim, né? Não achava que isso era algo para viver disso. Então é bem comum no Brasil, né, os humoristas acabarem recebendo processos por causa das piadas, né? O politicamente correto já começou a morrer. Eu acho que o humor também vai acompanhando a mudança da sociedade, sabe? E aí eu me olho na frente do espelho e me auto-pergunto para mim mesmo: Luiz Inácio, o que tu tá achando do governo Bolsonaro? O famoso migué. No sul a gente fala migué. Fala, turma, começando mais um Conversa Fiada, o seu podcast de humor, de entretenimento, de informação. Eu sou o Lucas Bel e comigo está sempre ela, Capaiva. Fala, pessoal, mais um tema delícia então pra gente debater. E hoje não é tão polêmico, né? Hoje a gente vai fazer uma homenagem, na verdade, né, Lucas? É verdade, então é um prazer estar com você que escuta a gente em áudio no Spotify, no Deezer, no Apple Music ou assiste a gente em vídeo aqui no YouTube. Aproveita, se inscreve no canal, dá sua curtida, deixa seu comentário, compartilha com seus amigos e constrói a conversa fiada mais democrática desse país. Então, para dar um time aí nos temas bomba e polêmicos que a gente tem trazido, a gente vai iniciar mais uma conversa fiada hoje e o tema é comédia, o sonho de viver do riso. A comédia nada mais é do que o uso do humor nas artes cênicas. Você já deve ter visto um filme de comédia, assistido uma peça de teatro, ou até mesmo assistido um show de stand-up. É aquilo que pode ser considerado engraçado, que faz rir, mas você sabia que a comédia começou lá na Grécia Antiga? Lembra das máscaras da tragédia e da comédia? Pois é, desde aquela vez lá, ninguém ficava fora do alvo. Então, governantes, nobres e até mesmo os deuses eram motivos de sátiras. Hoje a comédia é um mercado gigantesco que movimenta um setor considerável do entretenimento. Desde que virou parte do consumo artístico das massas, clubes de comédia, teatros, ginásios e centros de eventos viraram palcos para comediantes que lotam agendas, redes sociais e, consequentemente, passam a ganhar muito dinheiro ou não, né? Então, será que é fácil viver do riso, né? Basta saber contar uma piada, basta saber enxergar o lado engraçado de tudo. Então é por isso que hoje o episódio do Conversa Fiada é sobre comédia. E convidamos aí 2 comediantes. É isso mesmo. Um deles é o comediante Matheus Breyer, idealizador do Partiu Comédia, que se apresenta em stand-up comedy desde 2013 e já esteve presente em importantes festivais do Rio Grande do Sul. Também o humorista André Damasceno, conhecido nacionalmente pela escolinha do professor Raimundo, com o personagem Mago do Bonfa, e também pela interpretação do ex-presidente Lula do Zorra Total lá na Rede Globo, de 2003 a 2015. Então, André, obrigada por topar essa conversa com a gente. Conta para nós como que é viver de riso no Brasil. Esse era um sonho teu ou ele aconteceu por acaso? Obrigado, gente. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, tá? Carol, Lucas, o Mateuzinho, que é da nova geração. Oh, que legal. E antes de mais nada, quero dizer uma coincidência, quero falar uma coincidência para vocês, que eu descobri, gente, há 10 anos atrás, que o dia 26 de fevereiro é o dia do comediante. E eu nasci no dia 26 de fevereiro. Então estarei aniversariando quando for pro ar esse podcast aí, tá? Olha que coincidência. Outro negócio bacana é o seguinte: quando eu comecei no humor, gente, e quando eu fui para a escolinha do professor Raimundo, em 1993, eu fui representando, olha que loucura que eu vou falar agora, o Matheus vai gostar de saber disso aí. Eu fui representando a região sul, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, porque até então não tinha nenhum humorista do sul trabalhando na escolinha. Tu tinha os nordestinos todos, o pessoal do Rio, São Paulo, tinha até o Zé Vasconcelos, que era do Acre, Ceará, que é o grande celeiro, né, com Tom Cavalcante, o próprio Chico Anísio, né, depois trabalhou lá o Zé Modesto, Meirinha. Então o Brasil inteiro tinha. E demorava para surgir um novo humorista. Nós tínhamos o seguinte, ó, ficou 20 anos sem aparecer um novo humorista, talvez por causa da repressão, talvez por causa da censura, Revolução de 64, e o primeiro novo humorista
que eu falava da nova geração e que hoje já é quase a velha geração, foi o João Kleber, que surge, o último humorista foi o Castrinho, 20 anos se passou e não surgiu ninguém, aí vem o João Kleber fazendo humor, depois, claro, com o advento da Escolinha do Chico, aparece o Nersa Capitinga, o Pedro Bismarck, Tom Cavalcante, eu, e assim foi. E hoje eu vou falar para vocês que deve aparecer só no Rio Grande do Sul uns 10 novos humoristas por dia. Então isso é a pandemia do humor mundial. A pandemia do humor mundial. É verdade. Boa. E deixa eu puxar um pouquinho pro Matheus. Matheus, também obrigado por topar falar com a gente. Me diz uma coisa, pra ti, como é que é o sonho de viver do riso, assim, viver da comédia? Primeiramente, é uma satisfação estar gravando com vocês e com o André Damasceno, aí, uma grande referência para todos nós, né? Eu ainda, na verdade, vou te dizer que eu tô na luta ainda. Eu até o ano passado eu tinha uma outra profissão e eu estava me dividindo entre as duas áreas. Eu sou formado em Educação Física e trabalhava como personal até o ano passado. E aí agora estou na fase de me dedicar única e exclusivamente à comédia. Só que por um pequeno problema de timing, assim, né? Foi bem no momento da pandemia. Acertou o momento certo. O momento certo. E tinha um monte de produção de show de teatro com datas já marcadas, assim, ao longo do ano, né? Tudo foi cancelado. Então eu estou nesse desafio, mas eu vejo assim que para mim, né, eu que estou nesse estágio, digamos assim, eu estou há 7 anos e eu não me considero um iniciante, né? Se eu for me comparar com a galera que está começando agora, eu já tenho mais estrada, já tenho mais rodagem, já faço meu show solo há alguns anos, mas eu, em termos assim de projeção e tudo, eu ainda estou no início, ainda estou na luta. E eu vejo a carreira de comédia com várias possibilidades, né? No meu caso, ainda a apresentação em bares, em teatros, em produções, né? Tu botar a mão na massa e produzir show. Eu trabalho também como roteirista para alguns tantos outros comediantes quanto canais de internet. Eu vejo esse tipo de coisa, assim, o trabalho de humor como várias possibilidades para tu compor a tua renda, né? Esse tipo de coisa. Mas é muito legal viver da comédia e ao mesmo tempo é bem desafiador, né? Porque não é fácil. Imagina. Não é fácil. Isso é interessante que tu falou que tu trabalhava como personal antes, né? E o André, a gente descobriu, né? Pesquisando mais sobre ele ali, que ele é engenheiro e professor de matemática. Então são profissões que a gente não imagina que vai sair um humorista dali, né? Então, assim, vamos chamar ali para o André. Como que nasce um comediante, André? Conta pra gente. Tu sabe que, na realidade, eu acho que aí tem a ver com o DNA, né? Que é o nosso querido ácido desoxirribonucleico. Agora eu vou dar uma aula de biologia aqui, ó. Então, é assim, ó. DNA. Então, com 8 anos, eu comecei a imitar. Aí, o meu pai era imitador. Eu me criei o pai imitando todo mundo. A minha avó era uma grande imitadora, então isso está na família. O meu irmão é imitador e tudo. Por um lado, a gente é primo do Valmor Chagas, né? A minha avó é Chagas. Então, eu acho que eu herdei pela família Chagas, não pela Damasceno, mas pela Chagas, o talento da avó, tá? E a imitação é um dom, não tem como. Tu não aprende a imitar. E aí eu comecei a imitar todo mundo, e aí tu imita, tu começa a fazer texto, é natural, né? Eu vou imitar um coleguinha de aula, eu já vou fazer um texto engraçado. Eu não vou imitar ele falando normal, rezando uma Ave Maria. Eu vou imitar ele falando um absurdo, para o pessoal rir, entendeu? Então eu comecei a criar texto já com 8, 9, 10 anos. Aí com 11 anos eu ganho um gravador do meu pai, porque eu adorava isso. E começava a gravar, aí eu ia na missa e imitava o padre, aí eu imitava o cara que ia fazer faxina lá em casa, eu imitava ele, imitava o veterinário que chegava, eu fazia uma conversa com todo mundo, uma conversa maluca, o padre falando com o veterinário, falando com a faxineira, e aí eu botava essa gravação, todo mundo ria, então aí começa agora. Bom, depois eu fui para engenharia, me formei,
engenheiro, aí eu brinco que Deus me ajudou, nunca pensei em viver de humor até então. Aí eu fico desempregado, coisa boa. Ao ficar desempregado, eu vou dar aula de matemática no Colégio São José, sem didática nenhuma. E aí o que eu fiz? Eu não conseguia dar aula, todo mundo ficava o tempo todo conversando e tal, eu não tinha aquele domínio, porque eu não tinha técnicas de didática. Aí eu falei, gente, o negócio é o seguinte, ó, se vocês fizerem silêncio durante a minha aula, no final, faltando 5 minutos, eu faço uma imitação para vocês aí. Mas qual é a imitação? Na época, né, em 84 eu comecei a dar aula. Aí eu vou fazer o Paulo Santana, digamos. Aí a turma, como é que é o Paulo Santana? Eu praticamente já definida a situação, não dava para aguentar. E todo mundo ria, enlouquecia, fazia o silêncio, eu dava aula e fazia o Santana. Aí na outra aula eu vou fazer o sei lá quem, vamos dizer, alguém em nível nacional. Paulo Francis, como é que é o Paulo Francis? Nos Estados Unidos só se fala outra coisa. Vou imitar o Clodovil, bom, realmente não tem nada a ver, porque de uma hora para outra, né, não tendo essas coisas. Isso tudo funcionou violentamente e os alunos começaram, pô, André, vamos fazer show. Eu não tinha esse negócio de fazer show em bar. O meu primeiro show foi em 84 no Bar Opinião. E aí eu lotei o bar de alunos, entendeu? Fazia um show maluco, improvisando tudo, porque não tinha texto, não tinha estrutura nenhuma, né? E aí foi um mega sucesso. E os bares começaram a me chamar, porque eu dava aula depois já em cursinho, e eu tinha 2.000, 3.000 alunos, e eu lotava os bares dos meus alunos. E aí como eu começo a fazer stand-up e começo a aprender o que pode, o que não pode, o que funciona, o que não funciona, e aí começa a carreira. Que massa, que massa. E pra ti, Matheus, porque aí tu já vive uma outra geração, né? A era da internet, de tu ter que fazer o show também, mas colocar esse conteúdo lá no YouTube, no Instagram. Como é que nasceu ali, cara? Quando é que foi assim, não, vou ser comediante? Onde é que foi o time? Eu, na verdade, sempre tive... Eu sempre fui conhecido por ser uma criança, um adolescente que era tirador de sarro, que era... quando eu ia apresentar um trabalho na escola, eu sempre puxava pro lado do humor, sabe? Sempre fazia alguma zoação, sempre foi muito natural, assim, para mim, numa conversa, a gente tá conversando aqui, tô sempre buscando algum momento para eu poder largar alguma coisa. Mas eu nunca vi isso como profissão, assim, né? Não achava que isso era algo para viver disso. E aí isso começou a acender assim dentro de mim justamente quando começou o YouTube ali, que foi por 2004, 2005, quando começaram a aparecer os primeiros comediantes de stand-up, porque eu não cogitava fazer personagem, esse tipo de coisa, fazer teatro. Mas aquilo ali eu me identifiquei, que era o comediante subindo no palco e falando dele mesmo, né? Ele não estava vestido de nada, ele ia ali e contava as histórias dele. Aquilo ali eu achei demais. E aí eu comecei a pirar naquela história, só que eu também ficava pensando assim, pô, mas eu já tenho, quase 30 anos, né? Será que nada a ver começar isso agora? E como é que eu começo? Eu nem sei escrever uma piada, sabe? E aí depois eu fui atrás, fiz contato com alguns comediantes que me deram dicas, comecei a fazer leituras e tal. E isso eu já tinha 30 anos, 2013, quando eu subi a primeira vez no palco numa noite que abria espaço para iniciantes num bar em Porto Alegre. E eu fiquei ao longo de, 1 ou 2 anos, assim, indo o máximo de oportunidades que eu podia, treinando meu material, aprendendo, evoluindo, assistindo, estudando. E até que foi pintar o primeiro cachê, assim, eu acho que foi uns 2 anos, assim, depois. Aquela ajudinha de custo para o deslocamento e tal. Mas aí eu comecei a me encontrar, sabe? Eu sempre gostei dessa história de poder ir ali e falar sobre a minha vida, aquilo, né? O cara limpa mesmo. Então foi muito por causa do YouTube, né? Porque a gente não tinha referências aqui. O máximo que eu tinha de referências era na série do Seinfeld, que ele fazia um trechinho de stand-up ali, isso lá nos anos 90, mas a gente não assistia stand-up americano aqui nos Estados Unidos, já é forte desde os anos 60, mas quando a gente começou a ver aqui é que começou isso aqui eu acho que é legal de fazer. E hoje a gente tem acesso
graças a Netflix, o Amazon Prime, enfim, YouTube em geral, tu tem acesso a comediantes do mundo inteiro, legendado, que tu pode buscar referências e conhecer o trabalho da galera. Então, por isso também começou a surgir muito comediante, como o Damasceno falou antes ali, surge todo dia gente querendo fazer, gente querendo começar. Na época que eu comecei, muitos começaram junto, mas vários não foram para frente, não persistiram, né? Alguns era só por curiosidade mesmo, daí viu que não gostava da coisa, mas toda hora está surgindo e eu acho muito bom, assim, quanto mais gente estiver fazendo comédia, mais vai elevar o nível, mais gente para se apresentar, mais gente se envolvendo, mais gente buscando fazer show na sua cidade e abrir espaço para os outros. Eu acho isso muito legal. E achei interessante, Matheus, que tanto tu quanto o André, cada um tem um tipo de humor diferente, né? O André, ele vem de uma época que os humoristas destacaram lá nas apresentações ao vivo, né? E já veio mais da época da internet, e aí tem as apresentações também, mas muito com a questão da internet. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que é mais difícil? Porque tu montar um personagem, fazer comédia, né? Fazer humor em cima daquele personagem, ou um humor liso, digamos, liso de stand-up? O que é mais desafiador? Vou eu primeiro aqui? Pode ser. Pode ser. Vai lá. Não, é assim, ó. O que aconteceu comigo também é uma coisa diferente, porque eu sempre fiz show de cara lavada, entendeu? Sem me caracterizar, e de cara lavada eu fazia vários personagens. A maioria imitações, mas tem Mago do Bom, que é um personagem de criação meu. Tem o jogador de futebol, Flavinho, que é outra criação. Tem o locutor e tal. Então eu, André Damasceno, converso com os personagens, entendeu? Mas tudo de cara lavada. E também ao longo do show tem o stand-up, que eu tô falando da minha vida, do que aconteceu, contando causos, contando isso, contando aquilo e tal. Mas existe também tu fazer personagem que nem o Marcelo Médici faz maravilhosamente bem, né? O Mico Leão Dourado. Mas hoje eu acho que 90% é o stand-up. Alguns fazem, contam um caos, contam piada, fazem uma imitação. Mas a linha geral hoje da internet é o stand-up. Foi o que aconteceu mesmo, né? Matheus. Eu acho que no tempo do André era muito mais difícil de tu conseguir ter um destaque, né? Porque tu dependia de um espaço na rádio ou na televisão, né? De alguém lá olhar, né? Te assistir, te colocar era muito mais difícil de tu mostrar o teu trabalho do que com a internet. Hoje a gente tem muito mais gente fazendo, mas tu consegue, tem vários exemplos aí. Se tu pegar o próprio Whindersson Nunes, digamos que é o maior fenômeno da internet, lá no interior, lá do Tocantins, eu acho que ele é do Tocantins, com uma câmerazinha na casa dele, ele começou fazendo uns vídeos em casa e virou, né? Se ele tivesse que esperar uma oportunidade numa rádio, na televisão, enfim. Então, eu acho e sobre o estilo de humor ali, eu acho que cada estilo de humor, assim, personagem, stand-up, cada um tem as suas peculiaridades, as suas dificuldades. O stand-up é muito texto, né? É muito texto e o timing da entrega, né? E o personagem, então, tu tem toda uma questão de tu se vestir de outra pessoa, criar uma personalidade para ele e às vezes fazer vários personagens no mesmo show, como tem o exemplo do Cris Pereira, que faz um show de personagem que, ele saía, se vestia, ele voltava, era uma outra pessoa dentro, né? Então isso é genial, é um talento, assim. Então eu vejo assim que cada estilo tem a sua peculiaridade, mas eu acho que o fato do stand-up ser algo novo e que a pessoa também não precisa necessariamente fazer um teatro, fazer alguma coisa assim, e a linguagem do stand-up, eu acho que ela atraiu muita gente nova, ela pega bastante os jovens, entendeu? Às vezes é uma linguagem atualizada, piadas sobre o que está acontecendo hoje e amanhã o cara já solta um vídeo. Então, eu acho que esse tipo de coisa é que fez o stand-up se popularizar e trazer tanta gente, né? Uhum. É verdade. Deixa eu puxar pro André de volta, André. Eu sei que a primeira pergunta que eu vou te fazer, André, eu sei que o Faustão já te fez também, tá?
Mas aí, com muita humildade, eu vou te fazer também. Eu sei que eu tô, assim, nem perto, assim, né? Arquivo confidencial, galera. O Faustão tem só um pouquinho mais de experiência do que eu na comunicação, tá? Mas primeiro, como é que surge o Magro do Bonfá, que eu acho que é o grande personagem da tua carreira, muito por causa da escolinha também. E depois dá uma coisa especial, cara. Se o Lula pudesse dar um conselho pro Bolsonaro, qual conselho que ele daria, tá? Tá bom, vamos lá. O Magro do Bonfá surge na sala de aula. Eu já fazia show na noite, contava piada, fazia imitação e tal. E eu precisava de um personagem forte para mim. Eu já tinha alguns personagens que eu botava, né? Mas eu precisava de um personagem de destaque. E um belo dia eu tô dando aula lá no pré-vestibular e surge um maluco, completamente maluco, com aquele baile negócio seguinte mesmo ali. Porque o incrível é que esse negócio de falar assim surgiu na década de 70. Olha que loucura. Uhum. E em 75, 74, 75, baile negócio seguinte mesmo ali e tal. E eu estava em 84 e ainda tinha uns magrão que falavam assim. Já era fora de moda isso, entendeu? Então é aquele negócio assim, ó. O irmão dele, o mais velho, falava e o guri com 10 anos menos que o irmão começou a falar e tá bom. Aí eu tô dando aula lá de equação do segundo grau, fórmula de Bhaskara, ficou ali 50 minutos de equação do segundo grau, que é um negócio difícil. Aí terminei a explicação e tinha um magrão do bairro Bonfim, sentado ali eu vou chamar de primeira fila, mas primeira fila é teatro, mas sentado ali na primeira fila mesmo. E o magrão ficou olhando assim pra mim apavorado aqui, ó. E eu cheguei, esse magrão não entendeu nada do que eu falei, cara. Aí eu falei, daí, assim, ó, e daí, magrão? Tu entendeu? E o cara, o negócio seguinte mesmo ali, eu não sei se eu entendi, né, velho? Diga, não, parece só um minutinho, cara. Se tu não sabe que tu entendeu, significa que tu não entendeu. Não, cara, eu não tô dizendo que eu não entendi. Eu tô dizendo assim, ó, eu não sei se eu entendi. Não, porque se eu tivesse entendido, eu saberia, né, velho? Se eu não tivesse, eu também saberia. O problema é que eu tô na dúvida, velho. Aí o cara me enlouqueceu, né? Era um louco com extrema lógica. Aí eu, pô, esse é um personagem, esse maluco. Meu amigo, qual é a fórmula de Bhaskara? Eu tinha apagado o quadro já. Qual é a fórmula de Bhaskara? Bhaskara, eu acho que eu tenho certeza absoluta que eu não me lembro. Se não me falha a memória, cara, eu acho que eu não me lembro. Mas o meu raciocínio lógico, prof, é super rápido, né, velho? Geralmente, assim, ó, é tudo errado, mas pelo menos é rápido, né, cara? Eu digo, magrão, tu tá te queimando aqui na turma. Qual é a vantagem que tu acha que tu pode ter de raciocinar rápido se tu tá raciocinando errado? Não, tem uns colegas meus que eles demoram 50 minutos pra tirar um 0, né, velho? Eu, em 3 minutos, já tirei o meu e vou embora mais cedo pra casa e eu joguei personagem. E aí surge o Magro do Bonfá. Lula! Se ele pudesse dar um conselho. A gente vai mandar depois pro Bolsonaro lá essa parte. Então, vamos lá. Eu vou dizer um negócio pra vocês, gente, aqui, em relação ao presidente Bolsonaro, gente. Eu acordo todos os dias, ali pelas 7 horas. Eu tenho um banheiro lá em casa, que eu tenho um baita de um espelhão no banheiro, que o espelho não é meu, o espelho é de um amigo meu, entendeu? Aí tem um negocinho ali de poltrona que eu fico sentado, entendeu? Que a poltrona também não é minha, é de um colega meu que mandou lá. Entendeu? Na realidade, a casa toda não é minha, entendeu? E aí eu me olho na frente do espelho e me auto-pergunto pra mim mesmo: Luiz Inácio, o que tu tá achando do governo Bolsonaro? Eu mesmo me pergunto e eu mesmo me respondo pra mim mesmo. Se eu soubesse, eu não estaria me perguntando, pô. Essa brincadeira eu faço pra não responder, né? É verdade. Ele tem um pouco do Magro do Bonfá. Tem um jornalista baiano que está escrevendo um livro. Todas as bobagens que o Lula falou, olha, todas as gafas de bobagens que o Lula falou, ao longo, desde o primeiro mandato. Ele também vai escrever o livro. Eu acho que é Lula pisando na bola, depois vai ser Dilma pisando na bola, e depois vai ser Bolsonaro pisando na bola. É todas as bobagens que falaram. Bom, o do Bolsonaro já não tá, os livros não estão prontos, ele está escrevendo os 3 ao mesmo tempo. O do Bolsonaro, gente, não está pronto, mas já está mais grosso que a Bíblia.
Já é uma enciclopédia. Já tá mais grosso que a Bíblia. Eu vou contar duas, eu vou contar uma só, para não, senão fico muito tempo aqui, ó. Eu vou contar uma do bolso do Lula, que essa é verídica, além de verídica, aconteceu mesmo, tá? Bom, aí, seguinte, o Lula estava no lançamento numa cidadezinha do interior lá do Nordeste com a Dilma, ele estava lançando a Dilma, né? A primeira vez que a Dilma se candidatou. Bom, aí o Lula tá lá, pô, uma cidadezinha, foi todo mundo, 30 mil pessoas vendo o Lula, tudo que o Lula falasse, o nego, Lula, Dilma e tal. E o Lula se entusiasmou com aquela loucura e largou essa pérola aqui, ó. Eu vou dizer pra vocês, gente, que eu tenho orgulho da minha infância pobre. Eu tenho orgulho de já ter passado fome nessa vida. Eu tenho orgulho da minha mãe. A minha mãe nasceu analfabeta. E aí os negros começaram a rir. Todo mundo rindo. Olha, ele falou, minha mãe nasceu analfabeta. Aí 30 mil pessoas se deram conta da loucura e ficaram 2 minutos rindo sem parar. Claro que depois dos 2 minutos, o Lula também se deu conta do que ele tinha dito. Entendeu? Aí o Macaco Simão, da Folha de São Paulo, né, da nossa querida Band News, no outro dia já botou na Folha de São Paulo. Lula declarou num comício do Nordeste, minha mãe nasceu analfabeta. Então a minha mãe ganhou da do Lula. A minha nasceu analfabeta, desdentada, careca e virgem. É verdade. É verdade. Seguinte, editor querido, troca a trilha, que chegou o momento que vamos debater e analisar o que a internet está falando sobre o assunto. Então, recentemente, o humorista gaúcho Nego Di, antes mesmo de entrar no Big Brother, foi altamente criticado por suas piadas e vídeos que rolavam aí nas redes. Podemos dizer que ele entrou lá na casa já cancelado, né? E não é à toa que saiu no seu primeiro paredão. O filho do sambista Arlindo Cruz, por exemplo, declarou que vai processar o humorista devido a uma imitação feita no programa de rádio. A Marília Mendonça também vibrou a saída dele por piadas feitas sobre sertanejos. E tem várias outras polêmicas envolvendo o nome do humorista. Então é bem comum no Brasil, né, os humoristas acabarem recebendo processos por causa das piadas, né? Rafinha Bastos, Danilo Gentili, Léo Lins e diversos outros humoristas também colecionam os processos. Mas afinal, aí a gente pergunta para vocês, o humor tem limite? O que vocês acham do humor politicamente correto? Pode começar, Matheus, fica à vontade. Essa pergunta sempre vem, né? Qual o limite do humor? Eu acho assim, nessa minha experiência de stand-up até agora, eu conheci pessoas que fazem piadas sobre tudo que é assunto. Eu acho que tudo aquilo que a gente ofende alguém, que a gente diminui uma pessoa, a gente não pode simplesmente passar a mão e dizer, isso era apenas uma piada. Eu acho que dá para fazer humor tendo esse cuidado. Agora, a questão do estilo de humor, por exemplo, eu não sou muito adepto, consumidor, por exemplo, do humor negro, tá? Que é um estilo de humor polêmico. Mas não é o fato de eu não consumir e não fazer esse tipo de piada que eu acho que, por exemplo, não deva existir. Porque existem pessoas que gostam e consomem esse tipo de humor. Se a pessoa sabe que um determinado humorista, o exemplo agora do Léo Lins, que nem comentou, o Léo Lins é um cara de humor negro. As pessoas que vão assistir ele querem ver aquele estilo de humor dele, né? Então, eu acho que não, a minha opinião, não tem que ter censura pro estilo de piada que tu vai fazer. Agora, quanto mais tu te aventurar por caminhos mais difíceis, mais polêmicos, ou seja, tu vai fazer piada sobre alguém famoso, sobre políticos, enfim, vai brincar com algumas coisas, tu também tem que estar preparado para o que tu vai receber de volta. Pode ser uma chuva de críticas, pode ser ação na justiça, isso e aquilo. Então, é um assunto bem polêmico, assim, né? Mas eu acho que o André pode falar isso até melhor. Eu acho que o humor também vai acompanhando a mudança da sociedade, sabe? A gente está numa era de se debater muito essa questão de não diminuir as pessoas, a questão do racismo, a questão da homofobia, esse tipo de coisa. E o humor está acompanhando isso também. Eu vejo que elevou bastante a qualidade do humor, as pessoas não estão mais buscando a piada simplesmente
por fazer a piada, por diminuir alguém. Eu acho que melhorou bastante. Logicamente vão acontecer alguns casos aqui ou ali de processos e tal. E, enfim, e sobre o caso do Nego Di, só rapidinho, eu acho que também, assim, o que ajudou muito foi a questão eu não acompanhei tanto o Big Brother, mas, assim, pelo que eu senti, a rejeição se deu maior com o comportamento dele lá dentro, né? As pessoas não gostaram muito dele dentro do jogo. Talvez se lá dentro ele tivesse sido uma pessoa, sei lá, querida, legal, divertida, não é que ia escapar de processo com piadas, por exemplo, como foi a do Arlindo Cruz. Arlindo Cruz, né? Isso. Mas não iria escapar disso, mas eu acho que talvez as pessoas iriam aliviar um pouco pelo fato de, não, ele é legal, ele é divertido, isso e aquilo. Eu acho que o fato dele não ter ido bem no programa ajudou a acentuar esse tipo de coisa, sabe? Tipo, a pessoa que está assistindo olha assim, além de não ser legal, ainda faz esse tipo de piada, entendeu? Acho que foi uma coisa Tu sabe que uma das críticas que fizeram era justamente dele não fazer piada lá dentro do programa. Então eu achei dele um comediante lá dentro, né? Uhum. E é o preço que se paga de tu topar participar de um programa do tamanho do Big Brother, né? É o preço que se paga. Os caras vão vasculhar a tua vida. Eles vão daqui a pouco pegar lá um tweet que tu fez em 2012, onde é que tu, sei lá, falou mal de alguém e vão tentar te cancelar por causa daquilo, sendo que, todo mundo muda. Eu tinha coisas que eu acreditava 10 anos atrás, hoje eu penso totalmente diferente. Ainda bem que a gente tem essa possibilidade de mudar, de evoluir como pessoa, né? Mas aquilo que tu botou lá atrás, às vezes pode cancelar hoje. Eu acho que acompanha muito, cara, e não tem problema a gente falar nomes, mas o episódio do Arlindo Cruz ali que se dá no Pretinho Básico, que talvez é um dos maiores programas de humor do sul do Brasil, né? É um baita exemplo, por consumir o Pretinho Básico. Se tu pegar o Pretinho Básico, sei lá, 10 anos atrás, cara, eles faziam piadas que hoje eles não fazem mais, entendeu? A audiência fiscaliza também, né? Era extremamente machista, faziam piadas absurdas, né? Que hoje eles não fazem mais esse tipo de humor, né? Então foi caminhando um pouco. Mas deixa eu puxar pro André. Essa questão do limite do humor, André. Primeiro, ela existe desde lá da década de 90, quando tu passa... Então eu acho assim, a primeira coisa é o politicamente correto, que existe essa onda aí do politicamente correto. Eu acho que há uns 15 anos, não dá pra, uns 12 anos, 15 anos atrás, tal. E eu já vou a boa notícia, Matheus e vocês ali, Carol e Lucas, é o seguinte, o politicamente correto já começou a morrer. Essa é a informação. Ele já começou a morrer. Por quê? Porque a novíssima geração, a turma dos 15, 16 anos, já é favorável a liberar tudo e acha babaquice esse negócio da irmã dela de 28, do irmão de 30, de não poder falar isso, não poder brincar com isso, não poder brincar com aquilo. Então, o politicamente correto vai terminar, não vai mais existir. Isso é ótimo. Foi uma onda que passou, virou moda ser politicamente correto, ser bonitinho e tal, mas isso vai terminar. Bom, o que tem que existir é o seguinte: existe limite para tudo, é claro. Tu não pode ser desrespeitoso com ninguém, independente se o cara é homossexual, se ele é negro, se ele é gordo, se ele é aleijado. Não, tu tem que respeitar todo mundo. Agora, tu brincar com uma gozação sem ofender, pode, na minha cabeça pode. Não tem problema. O que vale é a intenção, é a maldade. No caso aqui do Arlindo Cruz, eu assisti o Nego Di fazendo. Claro, foi uma brincadeira de mau gosto que o Nego Di fez, mas não dá para sentir ali que ele quer sacanear o Arlindo Cruz, que ele quer que o Arlindo Cruz se dane. Não. Foi uma brincadeira de mau gosto. Na minha época, a gente brincava com o negócio no show. Como é que é? É o Silvio Santos lá. E aí a gente brincava, é o Wagner Montes lá. E o cara andava assim, é o Wagner Montes lá. Entendeu? Ele entrava mancando. A moral disso aí é lógica. A lógica é a mãe de tudo. Então é o seguinte, vamos lá. Eu sempre dou um exemplo assim, Eu tô numa mesa de um bar, eu e 4 amigos que adoram escutar piada de gordinho, tá? E tô com um gordinho ali, certo? Do meu lado. Bom, então é o seguinte, então tem 4 pessoas que adoram
piada de gordinho. Tem o gordinho, que é bem gordinho, que adora receber piada de gordinho. E eu que adoro contar piada de gordinho. Aí tem uma quinta pessoa que é do politicamente correto. Não pode contar porque ele é gordinho, não sei o quê. Mas parece um momentinho. Ele quer que eu conte. As pessoas querem que eu conte, eu quero contar. Então, nós 6 vamos sair prejudicados porque alguém está achando que o gordinho não vai gostar. Tem alguma coisa errada em termos de lógica aí. Então é o seguinte, ó. Tem que ter liberdade total. Se tu for escroto, se tu ofender, pede desculpa. Ou melhor, não seja escroto, mas pede desculpa. Qual foi o grande problema do Rafinha Bastos? Não foi ter feito aquela brincadeira que, na realidade, aquilo ali nem foi piada. Quando ele diz, eu como ela e como a filha, que não nasceu ainda, aquilo ali não é piada, gente. É uma escrotidão monumental. O que o Rafinha Bastos tinha que ter feito? Ligado para ela, querida, eu na ânsia de ser engraçado, eu cometi uma bobagem, é claro que eu não quero te comer, nem comer a tua filha que não nasceu. 1001 desculpa, querida. No outro dia no programa, gente, eu pisei na bola aqui, eu quero pedir desculpa. Sucesso para ti, minha querida, sucesso para tua filha que vai nascer. E o assunto está encerrado. Qual foi o grande problema do Rafinha Bastos? Ele não pediu desculpas e ele achou que tinha o direito de fazer essa piada. Não tem direito porque não é piada, é escrotidão. Aí não é nem politicamente correto, é politicamente burro. Aí é de uma burrice que nem Nelson Rodrigues fala, espectral. É uma burrice universal. Errou, pede desculpa. O que o Nego Di tem que fazer? Ligar para o Arlindo Cruz, querido, pelo amor de Deus, olha aqui, Verdade. 1001 desculpa, eu não tive a intenção e tá pronto. Agora depois, se a família, se o Arlindo ainda quiser processar, é problema deles. Mas errou, pede desculpas, não tem problema nenhum. Agora, o que não pode é, isso não dá, graças a Deus, estamos no fim dessa fase, essa nova geração vai curtir o humor negro, vai curtir não sei o quê, vai curtir um montão de coisa. E sem ofensa, sem coisa nenhuma. Pronto. O Nego Di é uma pessoa boa, é um bom caráter. Ele é maluco e tal, faz um montão de besteira e dananá. Jogou muito mal lá dentro, óbvio que jogou muito mal. Mas eu acho assim, ó, tem que dar uma chance de novo para ele. Ele tem talento, ele vai superar tudo isso, vai fazer sucesso, porque o talento é uma coisa divina, entendeu? Deus deu talento para ele e ele vai seguir a carreira dele. E aonde ele errar, ele tem que pedir desculpa. O que não pode é não pedir desculpa, é isso. É isso aí. Bom, gente, agora, infelizmente, a gente vai estar chegando para o último quadro, que é a hora mais triste deste podcast. É hora de jogarmos os nossos convidados na fogueira. Então, para quem não conhece ou está ouvindo, assistindo Conversa Fiada pela primeira vez, essa é só uma brincadeirinha de saia justa. Então agora a gente vai fazer um combinado aqui, viu, Matheus e André? É o seguinte, vocês só podem responder com sim ou não, concordo ou não concordo, com uma palavra ou uma das opções, beleza? Nós vamos fazer a pergunta e aí o André responde e o Matheus responde. Sempre nessa sequência, tá? A gente faz a pergunta, o André responde e o Matheus responde. Pode começar, Carol. Então tá. Meninos, um comediante ri o dia todo? Não. Isso. Não. Perder o amigo ou perder a piada? Perder o amigo. Perder o amigo. Faria um show com o Nego Di? Faria. Faria. Toparia participar do Big Brother Brasil? Eu não, por uma questão de não querer. Como é que é? Poluição visual. Não querer passar poluição visual. Eu não toparia, eu acho que é muito risco. Eu toparia. Os Trapalhões ou a escolinha do professor Raimundo? Escolinha do professor Raimundo, claro. Ah, que dúvida, né? Eu acho que difícil, hein? Não fica em cima do muro, Matheus. Esquece que o André tá aqui, fica tranquilo, tá tudo certo. Pela pluralidade do humor, a escolinha do professor Raimundo. O famoso migué. No Sul a gente fala migué. Essa é boa pra nova geração. Fábio Porchat ou Marcela Diné? Tá difícil, hein? Pra mim, eu acho que vai pros pênaltis. Mas eu vou botar, então, o Marcelo Diné.
Eu admiro muito os dois, cara, muito os dois. É muito difícil escolher entre os dois. Eu vou... O Adnet me ganha um pouquinho mais. Assim, vai o Adnet. E teus amigos, te levam a sério ou eles acham que tudo é piada? Não, eles me levam a sério, sim. Alguns me levam a sério, outros não. Que te tira do sério? A burrice. A burrice, eu não tenho paciência pra burrice, gente, pelo amor de Deus. A burrice me dá vontade de esganar a pessoa. Vai ser burro assim na PQP. Ai. Me tira do sério o Grêmio perder em casa para time do Z4. Isso me tira do sério. Se não fosse humorista, seria o quê? Agora, na verdade, você não sabe, né? Eu seria um físico nuclear. Matheus. Eu acho que eu seguiria na educação física. Pois Bom, é. agora é o seguinte, agora é o desafio, aquele que a gente já falou fora do ar sobre isso. Se você tivesse que fazer uma piada agora sobre o podcast ou sobre algo que a gente conversou durante a gravação de hoje, sem frescura, tá? Qual seria? Vai, Matheus, deixa eu pensar. Vai tu, Matheus, deixa eu pensar um pouquinho. Não, então eu vou contar, vou fazer até um negócio histórico bacana. O Matheus vai gostar de escutar, olha aqui, ó. O stand-up, gente, começa na década de 40, com o Mazzaropi. O Mazzaropi lotava vários circos no Brasil inteiro e ele falando do humor, piada de caipira, contando piada, contando caos, contando anedota, que a gente falava. Então, ali é o stand-up. O Mazzaropi dizia o seguinte, quem é que ia assistir no circo? Era a família, era o pai, era a mãe, era o vovô, era a vovó. Tu imagina só, cara, a família toda estava ali. Na década de 40, tu não podia falar em sexo, tu não podia falar em política, tu não podia falar o que tu ia fazer. Entendeu? Como é que tu vai fazer o humor? Entendeu? Com as crianças ali. Aí o Mazzaropi diz o seguinte, eu tenho que contar uma piada que a pessoa mais humilde consiga entender e o maior intelectual de todos entenda da mesma forma e os dois achem graça com a mesma intensidade. Então todas as piadas deles eram atemporal, apolítica, não tinha sexo, não tinha nada. E era um humor maravilhoso que trabalhava só com o desequilíbrio do raciocínio lógico. Mazzaropi, vou contar então. Você deve conhecer essa piada, que era o seguinte, ó, que ele contava lá o Mineirinho. Então, assim, ó, uma vez, gente, uma vez eu estava andando lá em Minas, ele fazia o Mineirinho, né? Encontrei um fazendeiro, uma vaca preta e uma vaca branca. Aí me deu uma curiosidade. Eu falei assim, moço, essas vacas dão muito trabalho, moço. Ele olhou pra mim, a preta dá. E a branca também. Mas, moço, e elas comem muito, moço, a preta come. E a branca também. Mas, moço, elas dão muito leite, a preta dá. E a branca também. Mas, moço, por que o senhor já não fala logo das duas vacas ao mesmo tempo? E ele, porque a preta é a minha, e a branca também. Matheus, eu vi um vídeo teu muito bom, Matheus, do protetor de vocês passando protetor solar lá e tal, né? Eu vi esse vídeo na internet, eu vi. Ah, legal. Eu não tenho tanto material na internet, sabe que eu gravei todo o meu show solo que eu fiz final de 2019 e a minha ideia era ir usando esse material ao longo do ano e escrevendo mais, né? Mas eu acabei não soltando o show porque como a gente ficou um tempão sem show, atrasou o processo de criação de piadas novas, tudo, mas esse ano eu quero ver se eu consigo soltar mais. Eu devo ter uns 5 ou 6 lá. Mas o desafio era fazer piada de podcast, isso? Pode ser, vai lá. Lógico que assim é complicado fazer, né? Mas eu acho só assim, então eu vou falar um pouco da técnica da piada. Eu acho que se eu fosse pegar, por exemplo, o tema podcast e tentar fazer uma piada com isso, e usar um recurso que a gente faz muito na comédia, que é
comparar dois mundos e tentar botar um dentro do outro, sabe? Então, acho que eu usaria alguma coisa de referência, por exemplo, com a pandemia que a gente está vivendo, né? Tentaria construir um texto em cima disso, de que a gente está passando por essa pandemia, essa proliferação. Eu não estou falando do vírus, estou falando de podcast mesmo, porque tipo, tem muito podcast surgindo, entendeu? E eu acho que eu faria nesse lado, assim. Inclusive, a gente precisa de uma vacina para tentar controlar um pouco a proliferação de podcast, porque eu acho que daqui a pouco a gente vai ter mais podcast do que ouvinte de podcast, entendeu? É verdade, cara, é verdade. Primeiro, duas coisas, né? Acho que a primeira lei que tem que ter quando acabar a pandemia é a proibição de lives, né? Sei lá, a gente podia ficar 1 ano sem live, né? Parou a pandemia, 1 ano sem poder fazer live, acabou. E o segundo, o Conversa Fiada, tu sabe que surge por causa da pandemia. Tem reunião online também. Reunião online é chato. Mas o nosso podcast surge por causa da pandemia, já era um projeto no meio da Carol há muito tempo, a gente nunca conseguia botar no papel, e aí a pandemia deu esse tempo também, a possibilidade de cada um gravar na sua casa, então isso deu uma possibilitada. Por isso que surgiu tantos podcasts, né, nos últimos anos. É que o Brasil... Exato, as pessoas estavam em casa, elas estavam em casa e tinham que criar conteúdo, né? Eu vi isso muito, essa necessidade de criar conteúdo, surgiram muitos podcasts a partir disso, né? Eu tinha podcast em 2018, tive um podcast com uns amigos que era de comédia de improviso, o nome é Na Telha. Se procurar no Spotify, tu vai achar lá uns 15, 16 episódios. A gente ligava o microfone e fazia uma comédia de improviso, a gente não definia nada antes e começava a criar situações. E eu sempre fiquei com aquele podcast, a gente acabou não conseguindo dar continuidade, eu sempre fiquei com aquele gosto de fazer podcast, acompanhava alguma coisa de fora também. E eu ia começar, eu tenho um podcast que é o Desopilando, é o nome, eu tenho lá 34 episódios, eu gravo sozinho e estou começando a gravar bate-papos também. E eu ia começar ele só com bate-papo no início da pandemia, só que daí aí melou, né? Não dava para se encontrar, aquela coisa toda, distanciamento. Mas em março, se fosse olhar assim, não tinha tanto podcast, começou a surgir assim. E eu acho que vai surgir bastante. E aí quando passar a pandemia, as coisas forem voltando ao normal, acho que muitos vão ficar, e só vai ficar realmente quem curte fazer, curte gravar e curte conversar, né? Uhum. Bom saber, Matheus, a gente vai te convidar mais vezes também, então. O negocinho que eu falo no show é o seguinte, ó, ninguém assume sotaque, gente. Todo mundo tem sotaque e todo mundo acha que não tem sotaque. Entendeu? Por exemplo, assim, ó, quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu achava assim, pô, se eu não falar nem ba, nem tchê, não tem como os caras saberem que eu sou gaúcho, que eu não tenho sotaque. Olha a loucura, eu achar que eu não tenho sotaque, é coisa maluca. Aí eu chego no Rio, pego um táxi, olhei pro motorista e falei, oi. E ele, pra onde, gaúcho? Na hora. É bem assim, o cara saca que tu é gaúcho no oi. Entendeu? Aí eu trabalhei na escolinha do barulho, na Record. Eu saía de noite pra tomar chopp lá com a turma, nos barzinhos lá de São Paulo. E aí eu cheguei, meu amigo, consegue um choppzinho preto aí pra mim? Aí o Paulista, pô, pelo amor de Deus, meu, com esse teu sotaque, meu, eu já sei que tu é lá do Rio Grande do Sul, meu, mas que sotaque forte que vocês têm. Nós aqui em São Paulo, nós temos assim, ó, eu, por exemplo, falo super normal, meu. Gente, como é que alguém fala normal? Vai achar que eu falo normal. E o carioca, gente, o carioca é as pedras. Acho que o cara fez uma pesquisa, o carioca perde 2 anos da vida dele chiando. Estatisticamente comprovado. O carioca morreu com 86, ele só viveu 84, o resto ele show, filha da puta. Tinha que ter um palavrão aqui, senão não tem graça, né? É verdade, eu já fiz uma vez acho que eu tava em Belo Horizonte, e aí eu cheguei numa padaria e pedi cacetinho. Essa proeza eu fiz. Cheguei na padaria e olhei pra moça, vê 5 cacetinhos, por favor. Daí ficou um clima horrível no ar, né? Mas, né, são coisas do Rio Grande do Sul. Essa é clássica. Aí eu contei assim, ó, que eu contei uma história lá pra turma, ninguém entendeu nada. Que eu falei assim, não, porque ontem eu subi aquela lomba ali, fiquei debaixo de uma sinaleira, larguei umas pandorgas, comi 2 negrinhos, comi 3 nega maluca.
levei 6 cacetinhos pra casa e aí vai. É verdade. Gente, temos que chegar ao fim de mais um episódio do Conversa Fiada. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até o final. Hoje foi um episódio bem mais humorístico, a gente deu muita risada, diferente de alguns outros episódios, mas essa é a essência do Conversa Fiada. Então deixa a tua opinião aqui nos comentários e o que você achou desse episódio, dá dica de tema e uma série de coisas. Já que a gente inverteu aqui, eu vou seguir, tá, Carol? Obrigado, então, André Damasceno, pela disponibilidade, por ter topado conversar com a gente. Como é que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais? Eu agradeço, assim, eu tô começando, eu tenho 1 ano e pouco de rede, tá tudo no início ali. Agora eu vou ter o meu canalzinho no YouTube, que eu só botava coisa antiga. Vou fazer o podcast aí, que é sensacional, tem 500 mil histórias para contar. O que eu uso mesmo é o Instagram. Então no Instagram é @o André Damasceno. Esse Damasceno é com SC, Damasceno. @o André Damasceno. Show! E obrigada também, então, Matheus, pela parceria, por aceitar participar dessa conversa fiada com a gente. Como que a galera faz para te encontrar nas redes? Eu agradeço o convite, podem me convidar para mais vezes, tá? Sou parceiro. E o meu Instagram, @MatheusBreyer, meu canal do YouTube, Matheus Breyer, só procurar por lá que já consegue me encontrar. Então, que toda quinta-feira tem episódio novo em áudio no Spotify, no Deezer e em vídeo no YouTube. Já deixa teu likezinho aí se estiver assistindo no YouTube. Um beijo e até o próximo episódio. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, manda sua sugestão de tema e constrói a conversa fiada mais democrática desse país. Um beijo!